Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Momento Teologando com o pastor Anderson Macedo. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Danilo Dattoli, crossfiteiro. Falei certo? Falou. Danilo Dattoli, crossfiteiro, atleta, educador físico. E hoje a gente vai bater um papo sobre vida cristã, envolvendo aí o ambiente do crossfit, academia, musculação, esporte, tudo que diz respeito à vida fitness, como é que o cristão deve se comportar. Então, hoje ele quer uma referência aqui na cidade como cristão dentro desse ambiente. A gente vai bater um papo muito descontraído aí sobre isso. Você pode tirar suas dúvidas, colocar aí nos comentários suas perguntas. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. A gente vai ouvir aqui muitas experiências boas. Tem algumas perguntas também que eu coloquei na caixinha do Instagram. Eu vou colocar aqui essas perguntas para ele responder, para a gente ir dialogando. E o Momento Teologando tem como patrocinador, nosso apoiador, a Master Clean, que vende esses produtos da Vonix, a melhor linha de estética automotiva do Brasil. Não somente produtos da Vonix, mas também de limpeza de um modo geral. A Master Clean, que é o nosso patrocinador, fica localizada na Professora Virgínia, exatamente em frente ao motoposto Master Clean. Faça uma visita lá e você vai achar, além do Vonix, além dos produtos Vonix, tudo, absolutamente tudo, que você precisa para a sua casa e para a sua empresa. Danilo Dattoli, seja muito bem-vindo e, antes de mais nada, eu queria que você me explicasse, falasse comigo, o que foi aquela loucura que você postou no seu Instagram de ficar mergulhando dentro de um balde cheio de gelo, que eu não entendi nada. Eu só dei muita risada, eu falei, vou deixar ela perguntar ele no podcast. O cara simplesmente colocou um saco de gelo, foi na Frigel, derramou 1 tonelada de gelo dentro de um balde e entrou dentro desse balde. Que loucura foi aquela, Danilo? Me expliquei. Ô, pastor, primeiro, obrigado, gratidão pela essa oportunidade de a gente estar batendo esse papo, dividindo toda essa experiência. E esse gelo faz parte de uma parte do treinamento para uma competição que eu vou participar agora. Sim. É um tratamento mais mental e, junto com o tratamento mental, é uma recuperação física, né? Assim, já tem alguns estudos que comprovam o benefício do gelo. Eu tenho um tempo que eu venho estudando, me familiarizando com isso. E começa com a parte recuperação física. Mas na situação, o objetivo principal dessa temporada agora foi uma preparação mental, um calejamento mental. A gente sabe que toda vez que a gente se propõe a entrar em situações constrangedoras, nessa situação sim. Nesse caso aí agora um frio, a tendência é para testar seu nível de estresse naquela situação, seu nível de concentração. E aí, falando nessa parte nossa aqui, eu aproveitei e recebi uma dica bem legal de um amigo e irmão meu. Ele me perguntou isso: nessa parte tão difícil daquele gelo, o que é que você faz ali para se concentrar? Primeiro é pensar em tudo que eu ia usar durante a competição. E aí eu recebi uma dica legal que eu não tinha pensado ainda, e eu tenho certeza que foi Deus usou ele para me dizer isso. Por que não fazer o meu devocional diário ali dentro? Uma parte do devocional. E aí eu usei, eu tenho um mês, acho que 22 dias que eu estou fazendo isso. Naquele período ali onde eu tento me desligar de tudo, é um momento de oração, um momento que eu estou ali, e está funcionando. A mente está blindando. Olha, se não tem as manhas, não entre sem instrução do profissional que vai dar errado. Recebi algumas perguntas, o pessoal perguntar quanto tempo fica aquilo ali. Então tem várias situações para recuperação muscular, para um pré-treino e tudo. E aí fala quanto tempo fica. Então já consegui ficar assim, para minha preparação, de 12, 15 minutos. Aí tem gente que falou que eu entrei, com 40 segundos eu saía, mas é complicado no início. Mas tudo é um processo de adaptação e concentração total, né? Você precisa querer primeiro, são prioridades. Então, nesse caso, está sendo uma das prioridades. Legal. Então, você consegue aplicar a espiritualidade em praticamente todos os momentos da sua vida, do esporte. Plenitude, né? A gente tenta viver desse jeito, plenitude. A gente sabe que nunca é sobre nós, né? Muito bom. Danilo, fala um pouco para a gente sobre sua formação profissional, formação esportiva, as áreas que você se especializou. Sou formado pela UESB, Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, professor de Educação Física, licenciatura e bacharel. Comecei a trabalhar ainda estudando, e aí comecei na área de personal trainer. Aí comecei a me familiarizar com essa parte. Eu queria muito trabalhar com isso.
E aí fiz alguns cursos de capacitação na área de musculação. Depois eu fiz uma pós-graduação em atividade física para grupos especiais, porque eu acho que eu sempre pensei assim que a atividade física, o papel dela é esse, é mudar vidas. O que seriam esses grupos especiais, só para o público entender? Hipertenso, diabético, Legal. terceira idade, envolve todos esses. É você saber planejar para esse público. Então é um tipo de preparamento, de capacitação que atinge todos os públicos. Todos os públicos. A ideia é essa, né? E aí, assim como você está preparando para atleta, então assim, as necessidades são as mesmas, o que vai diferenciar é o grau e não o tipo, né? Então, essa é o que a gente... Entendi. Aí com o decorrer do tempo, eu fiz uma capacitação para treinamento funcional, que eram treinos variados com agilidade, coordenação motora. E aí as portas vão abrindo, e surgiu uma história bem legal. Eu comecei surgiu na minha vida, assim, como presente de Deus, a ideia do CrossFit. Eu fui fazer um curso em São Paulo para me capacitar, e de São Paulo a capacitação oficial era fora do país. Eu fui para a Argentina fazer esse curso. E aí voltei, vivendo isso aí. Na Argentina também? Pronto. Capacitação até no exterior, muito bom. Danilo, você, além de ser atleta, esportista, dedicado aí ao esporte, à vida fitness, você é cristão, claro, a gente sabe, e é por isso que você está aqui hoje. Esse conteúdo, Momento Teologando, é tudo que envolve a vida cristã, e por isso eu lhe trouxe aqui pelas boas referências que eu ouvi a seu respeito sobre sua vida piedosa, sua espiritualidade. Então, por ser cristão, dentro desse ambiente que a gente sabe que tem todo tipo de gente, a gente deve viver respeitosamente com essas pessoas, mesmo sabendo que elas são diferentes em sua fé, em sua crença, em seu estilo de vida. Eu queria te perguntar algo aqui. Quais são os maiores desafios como cristão hoje no ambiente do boxe, no ambiente do CrossFit, em tudo que você já viveu? O que você considera hoje como seus maiores desafios em relação à sua vida cristã dentro desse ambiente hoje? Então, pastorzão, eu tive uma situação que eu vou falar, vou chegar nessa parte da resposta aí, mas assim, Deus nos deu uma oportunidade da gente abrir um box de CrossFit, que foi a Kadosh for Life. E eu tinha uma frase que eu sempre carregava, assim, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Então, quando Deus me presenteou em trazer o CrossFit para a Bahia, a gente teve uma jornada da CrossFit Jequié que finalizou porque era o tempo de Deus, e Deus me deu a Kadosh. E quando ele me deu a Kadosh, a minha promessa para ele foi essa: o Senhor me deu sem eu ter nada, então esse lugar vai ser para ti. Então aqui não vai ter bebida, os estilos das músicas vão ser músicas que possam edificar a gente ou que não venham a denegrir ao caráter que eu acreditava, né? Então, acho que a maior parte as maiores dificuldades foi justamente isso. Vamos lá. Primeira coisa, as bebidas. Não ia ter bebida naquele lugar. Não por eu não... Porque eu apresentei para Deus aquele lugar. Então, nada alcoólico. Assim, nada alcoólico. Então, a primeira parte, assim, a gente perdeu muitos alunos por isso, porque todo lugar tinha. Sim. Porque é uma coisa que é normal para o mundo. Terminar um treino, a galera tomar uma cerveja e tudo. E lá foi uma promessa que eu fiz para Deus. Então, assim, eu falei: Senhor, se eu não tinha nada, o Senhor me deu, isso vai fluir desse jeito. Então, assim, tá nas tuas mãos. Tinha um propósito com Deus. O propósito era esse. Então, assim, a gente perdeu... E como você é testado, né? Então, assim, a gente perdeu uma gama de clientes muito grande, assim. Como se fosse, aí, vai mudar? Tem a chance de mudar ainda, tá em tempo. E aí, aquela ideia de você, com a fé, é inabalável, né? Eu falei: não, se tá entregue a Deus, ele vai fazer. Se tiver de fechar, vai fechar. E no decorrer do tempo, as portas se fecharam não por isso, sim, mas por uma permissão do Senhor também. Então, acho que a parte mais difícil no início era essa. Outra coisa são músicas, a gente tentou levar para aquele lugar ali um ambiente familiar. Então, assim, eu acredito muito naquela ideia de que você só transborda do que você está cheio. Então, assim, eu e Débora, a gente tinha uma relação naquele lugar de cuidar de vidas, de cuidar de família, de edificar vidas através daquilo ali. Muito bom. Então, eu acho que a parte mais difícil no início foi você caminhar na contramão desse mundo, como funciona nesse ambiente. Porque é muito mais normal. Então, assim, a partir do momento que você diz... Tanto que na cidade toda tinha aquela ideia assim: a Kadosh é dos crentes. Entendi. Sabe? CrossFit crente. CrossFit crente. Um dia eu pedi a Deus em oração, eu falei: Senhor, sozinho eu não consigo, então forma um exército que a gente possa lutar com isso.
E Deus colocou o meu grupo do Hope treinando, alguns irmãos que estão lá treinando. Mas sempre era aquilo, assim, que a galera falava assim... ali é só dos crentes. Então, eu tinha vontade de treinar ali, mas é só pra crente. Ou não tem uma música legal, ou não tem uma cerveja, tudo. E eu falo, Senhor, tá em tuas mãos. Manda quem o Senhor quiser para aqui. Permite que esteja com a gente, quem a gente possa edificar através disso. Eu acho que no início foi mais difícil, mas depois quando você começa a afirmar e entender qual é o propósito maior, acho que... E hoje, qual é o sentimento que você tem hoje? Porque, pelo que eu entendi, o local ele fecha, mas o seu trabalho continua. Sim. Em diversos lugares, em diversos momentos, alcançando pessoas, beneficiando pessoas. Eu comecei a entender isso, que meu propósito de vida era transformar vidas através da atividade física. Então, chegou um tempo que Deus me mostrou que a Kadosh, ela tinha um tempo dela, que não era mais para a gente continuar. E o trabalhar de Deus é tão lindo que um dos nossos alunos hoje é dono da Savana, e hoje eu sou o responsável técnico por lá. Eu que monto toda a estrutura de treino. Tipo de assessoria. Toda a assessoria do boxe eu que faço. Tem uma equipe de coach com a gente. E a gente trabalha na mesma linha de trabalho, no mesmo projeto de estruturação de treinos que era antes. Então, era muito comum, ou é até hoje, não é? Claro, você levar esses momentos de espiritualidade para um ambiente. Sim. Já teve essa oportunidade de fazer momentos de oração, mesmo que tenha ali pessoas não cristãs, antes de um treino, antes de uma competição. Isso é comum, esse momento de espiritualidade. Tem alguma crítica ou resistência das pessoas quanto a isso, quando você leva esse momento, ou uma palavra de reflexão junto com eles? Pastor, não. Eu acho que é o que eu falei, a gente vai transbordando do que está cheio. Então, a gente sempre viveu em plenitude, e isso era o real life, né? A vida real. Sempre foi assim, por fora ou ao vivo ia ser aquilo ali. Então, eu sempre falei para o time de competição ou para os alunos, e a Bíblia fala isso, né? Que a gente prepara os cavalos, mas é Deus que dá a vitória. Então, sim. Sempre era assim. Toda a competição nossa era entregue, desde a preparação até a hora da batalha, e Deus sempre honrou a gente. Então, nos treinos sempre foi assim. Tem uma competição que a gente fazia interna que chama Batalha dos Leões, e sempre eu abria com um culto. E quando Deus deu pra gente o Hope também, eu falei, eu queria que o Hope ao vivo fosse na Kadosh também. Porque aquilo ali eu entendi, o Kadosh é o lugar santo, separado. Eu lembro que então era lá. Assisti algumas transmissões. Uma vez a gente levou um pastor... Anthony, Ramon... a gente levou um pastor pra lá e ele usou um termo que eu achei bem legal, assim. Ele falou assim, eu já vi de tudo, mas crossfiteiro crente, um lugar no crossfit pra fazer um culto. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que me deixava mais alegre, sabe? Porque foi promessa para Deus, foi gratidão a Deus, a tudo, então foi fluindo e acho que a gente atingiu um dos objetivos. Muito bom, mas isso aí, Danilo, é interessante porque a gente vê que o evangelho, ele entra e deve entrar em todos os lugares, em todos os ambientes. É claro que em cada ambiente, em cada local, ele vai acessar ali com sabedoria, dentro dos seus limites, respeitando as pessoas que estão ali, mas eu sempre falo, gente, se as pessoas querem ser respeitadas pelo que elas acreditam, seja um ateu, seja um católico, seja um espírita, qualquer que seja a sua crença, as pessoas também têm de aprender a respeitar a sua crença, a sua fé. Isso. Então eu falo sempre isso para os estudantes que estão aí no nível superior, nas universidades, nas faculdades. Seus colegas querem que você respeite eles, dentro da sua fé, da sua crença, mas eles têm de respeitar você também, como cristão, dentro do ambiente. Então, eu acho que nada mais do que justo, honesto e respeitoso, né? Essas pessoas respeitarem você também por aquele momento seu, pela sua fé, pela sua espiritualidade. Eu tenho certeza que em momento nenhum você nunca foi invasivo com ninguém, forçando alguém. Você só faz nessa condição. Não, tá aqui, você faz se você quiser. Se você achar que não deve, não tem problema, você pode ir para outro lugar, mas aqui as regras são assim. E em todo esse trabalho que você fez de levar o evangelho, de orar pelas pessoas, fazer um culto ali rápido antes de algum momento, ou pós-treino, pós-competição, enfim, você já teve alguma experiência de alguém testemunhar para você que tem sido abençoado por aquele momento, pela sua vida, pelas suas orações, pelo seu testemunho, algo assim que influenciou alguém, um amigo seu, um colega? Pastor, muita gente. Muita gente. Muita. Você vê que isso que motivava ainda mais, sabe? Deus mostrando assim para você, você está caminhando
Por mais que você seja bombardeado em alguns lados, mas assim, você via gente que entrou na verdade, aquele lugar, até se você não fizesse essa ideia da oração e tudo, você via pessoas dizer assim, eu entro aqui, eu sinto uma paz, quando eu entro, meu dia muda. Que legal. Então isso é muito gratificante, sabe? Você olha assim, você fala, hoje eu consigo entender o papel da atividade física. A gente está cuidando de um corpo, mas é a ideia da plenitude de verdade, né? Então eu sempre falava isso com o Débora, eu falei, a gente não vai desistir disso, porque isso é identidade. Sabe, Deus deu essa identidade, assim, de você assumir a sua identidade, independente se vai se bater de frente com o mundo ou não. E assim, eu acredito naquela ideia de que se a gente não for preenchido pela identidade de Deus, o mundo vai preencher a gente pela identidade dele. E você já criou essa identidade, até a ponto de... Eu já ouvi algumas pessoas se referindo a você e falar Danilo Kadoshi. Olha a garrafa aqui, gente. É isso. Danilo Kadoshi, a camisa também, Kadoshi for Life. Então, gerou essa marca é importante porque ela gera testemunho, autoridade e respeito. Testemunho, autoridade e respeito. Então, o Danilo Kadoshi, gerou essa marca aí. Então, e essa marca é gerada por causa do testemunho, da postura, da conduta. Mas em tudo isso aí, a parte boa da espiritualidade, da fé, de ajudar pessoas, de estar fazendo um momento de louvor, de oração ali naquele ambiente. Mas já teve algum momento de você, como homem, um homem cristão, sem precisar dar muitos detalhes, claro, é desnecessário, ter sofrido algum tipo de assédio moral ou assédio sexual? Se sim, como lidar com isso? E o que você aconselharia aos cristãos que também estão nesse ambiente, vivem nesse ambiente esportivo, de crossfit, de academia, e sofrem esse tipo de assédio? Você já sofreu, como você lidou e como as pessoas devem lidar também ao sofrer esse tipo de assédio? Ô, pastor, isso é legal, porque aí agora a gente faz uma retrospectiva assim de antes do processo de eu conhecer Jesus, eu trabalhava em academia, eu dava aula de ginástica e a gente trabalhava só com mulheres. Depois eu quero saber como foi essa conversão, viu? A maior parte do meu público era de mulheres. Então, assim, naquele momento, eu me sentia super bem com aquele ambiente e aquilo ali proporcionava envolvimentos e tudo. E aí você vai começando a mudar. Deus vai te levando para um próximo nível. Aí eu teve a minha conversão. E depois da minha conversão, foram 2 momentos da minha vida que eu precisei colocar o joelho no chão e pedir a Deus. Falar assim, eu preciso que o Senhor me tire de momentos, de algumas coisas que me deixavam sempre para baixo, que era envolvimento com algumas coisas, inclusive com drogas e tudo. E o segundo foi justamente mulheres. Porque com droga foi muito mais fácil de você se desligar do que com mulher. E aí eu pedi a Deus, Senhor, sozinho eu não consigo. E a resposta de Deus, e aí eu queria deixar isso para você também, não foi uma resposta, mas você tem que fazer isso e isso. Ele me deu uma mulher que foi o ponto de equilíbrio da minha vida. Então, hoje eu consigo entender assim, qual a maneira de você se desviar ou de você fugir dessa situação? Tem um casamento sólido, verdadeiro, firme, colocando Deus em primeiro lugar na tua vida. E eu acho que isso é a base de tudo, sabe? Hoje eu tenho uma família que, se me perguntar, tem filho? Não, ainda não, porque no tempo de Deus ele vai vir, se for da vontade dele. Mas assim, eu tenho um casamento que é muito sólido, então hoje eu consigo colocar minha mulher em tudo que eu faço. Então assim, eu acho que talvez até uma situação de um possível assédio, a pessoa pensa e fala, pô, eles se amam demais. Então, acho que não cabe ali. Qual é o nome dela? Débora. Ei, Débora, momento declaração aqui, romance aqui, viu? Então, o que você diria hoje para Débora, sua esposa? Vou pegar esse corte para jogar no Instagram. Então, prepara ver o que é que você vai falar. O que você fala hoje para Débora? O que Débora é hoje para você? O que ela representa para você hoje? Cara, ela é o ponto de equilíbrio na minha vida, né? É um presente de Deus que Deus colocou no momento de transição de minha vida que eu mais precisava. Glória a Deus. Hoje eu consigo entender assim o poder de uma... A Bíblia fala isso, né? Que a mulher sábia, ela edifica a casa. Então, hoje é o ponto de equilíbrio da minha vida. É a pessoa que Deus usou para me levar mais para próximo dele. E hoje é tudo. Assim, a minha companheira Rapaz, eu não tenho o que falar, assim, sabe? É o que a gente vive, na verdade. É quem te completa. Tipo assim, é a metade mesmo. É o presente que Deus me deu. E eu sempre falo com ela, assim, independente de tempos bons, tempos ruins, a gente vai viver junto até que ele venha.
Maravilha. Até eu me emocionei aqui. Ei, Débora, se prepara, viu? Hoje tem presente. Vai ganhar presente hoje, viu? Bom demais, gente, falar sobre família, comunhão, casamento, né? Dentro desse ambiente. Então, isso é muito importante. Isso é o evangelho, isso é vida cristã. A gente saber que a nossa vida pode influenciar, motivar outras pessoas, e sua vida tem sido um testemunho, sua vida, a vida de Débora. Eu tenho certeza que muita gente foi abençoada, está sendo até hoje, né? Até hoje. Danilo, a gente vê hoje muito cristão dentro dos ambientes, não só do boxe, do CrossFit. Para quem está assistindo, ainda não está familiarizado com esse termo, né? A gente chama o CrossFit de boxe, não é isso? Então, boxe não é necessariamente a luta, é o próprio CrossFit. Então, dentro do ambiente do boxe, do CrossFit, academia como um todo, a gente tem hoje um grande número da cristandade, né, da comunidade cristã, praticando esporte, CrossFit. Eu trabalho mesmo com alguns colegas que são crossfiteiras e são crentes também. E muitos irmãos, muitos amigos crentes. Na sua experiência hoje, o que você diria a eles? Como eles devem se posicionar como cristãos dentro desse ambiente? Quem sabe que tem de tudo, a depender da pessoa que estão treinando com eles. A gente sabe que se o instrutor ele não tiver ética, não tiver profissionalismo, sim, ele acaba cedendo também a assédio, e isso é uma lástima. Infelizmente, em todos os segmentos a gente vai ter, sim, isso, esse desvio moral e ético, né? E inclusive a comunidade jovem é muito grande dentro desses ambientes. Então, o que é que você diria assim para eles em relação ao posicionamento deles como cristão nesses ambientes? O que é que você diria para eles? Então, é o que a gente falou agora há pouco, pastor. Eu acho que primeiro a gente precisa entender a identidade, né? Porque a partir do momento que a gente sabe quem a gente sabe o que a gente pode, o direito que a gente tem. Então, às vezes quando você não tem uma identidade formada e você não acredita realmente naquilo que você serve, naquilo que você caminha, como você caminha, você é envolvido pelo meio. Então, porque todo mundo faz, você precisa fazer. Às vezes vai ter situações que você, como professor, talvez você precise perder até o seu emprego para você não entrar no fluxo. Então, como aluno, tem coisas que tudo como é o versículo que fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tem momentos que tá ali que talvez o ambiente vai te edificar, aquele ambiente não. Se você, como cliente, será que você pode mudar? Pode. Aquilo tá te edificando de uma certa forma para te fazer passar para um próximo nível. Quando eu falo espiritualmente. Então, acho que são escolhas que às vezes você deixa de optar por falta de identidade. Eu acredito muito na ideia da falta de identidade, principalmente os jovens. Manter sua identidade. Manter a sua identidade. Porque assim, é muito mais fácil o mundo te convencer do que você convencer o mundo, se você não se firmar naquilo. Então, a partir do momento que você está num ambiente, eu vou falar do ambiente de academia, você está envolvido, culto ao corpo. Academia é culto ao corpo. Tem muita gente que vai por saúde, mas se você olhar, você quer ter um corpo bonito. E a partir do corpo bonito, você começa a se expor mais. Não deixa de ter a vaidade. Não deixa de ter a vaidade, e aí não deixa de ter o assédio, os olhares. E aí cabe a você entender qual o seu propósito naquele lugar. Se você está se cuidando é por saúde. Então, assim, eu acho que a partir do momento que você começa a se posicionar como um verdadeiro cristão, sabe? Você olha assim, isso me cabe? Isso... Como seria isso aqui? Qual a imagem que eu apresento assim? Porque hoje eu carrego uma coisa assim, eu peço a Deus todos os dias para que a luz dele brilhe através de mim. Então, assim, como seria isso aqui? Talvez não vai agradar. Isso é fato. Você não vai agradar. Tem gente que vai chamar de crente, de chato, mas é aquilo, cara. Se você precisa provar... Cafona. Isso, não tem pra onde correr. Religioso, né? Então, assim, às vezes fala isso. Só que o ambiente, ele é cruel. O ambiente... da academia em si, ele é cruel, porque o que eu sempre falo, é o culto ao corpo, de que é quente, aí você está cuidando do corpo, sim, então a tendência são poucas roupas, sim, pouca roupa desperta, sim, o interesse, não, sim, tem para onde correr. Então a pessoa ela tem que, na verdade, se tocar e saber seu lugar. Sim. Como cristão, como cristã, vai praticar o esporte, vai. Aqui entra agora um tópico que eu ia falar, eu já vou linkar com essa nossa fala aqui, que é a questão da religiosidade, né? O que é você
não ser um religioso extremista. Você não vai deixar de fazer seu esporte. Você não vai deixar de fazer seu crossfit, sua academia. Você não vai deixar de colocar uma roupa leve, uma roupa que realmente seja uma roupa para esporte. Mas há coisas que você vai ter que se tocar. Não é parar em si, assim, e conversar consigo mesmo. Isso cabe a mim? Sim. Né? Esse ambiente, esse momento, isso cabe a mim, dá para eu fazer? Isso aqui, de algum modo, vai comprometer a minha fé, minha comunhão com Deus, meu testemunho. A gente tem de lembrar uma coisa, que quando a gente está no Evangelho, em qualquer ambiente, a gente leva o nome do Evangelho em nossa vida. Sim. E leva o nome de Cristo. Então você pode tranquilamente, como cristão, conviver nesse ambiente e se posicionando. Porque quando você se posiciona, as pessoas te respeitam. Sim. Não fala assim com ele, não chama ele para isso, para aquilo, não oferece isso, aquilo aí, porque ele é cristão. Então você se posiciona com respeito, com sabedoria, com maturidade, sem ficar também se achando a espada de Deus na terra, que sai cortando, matando, enviando todo mundo ao inferno. Não é isso. Então se envolva com as pessoas com sabedoria, com comunhão, com respeito, porque quando você se impõe, você começa agora a fazer com que as pessoas te respeitem. Então tem coisa que a gente tem que se posicionar. Qual é o meu lugar? Isso aqui cabe a mim, isso aqui não cabe. E linkando ainda, Danilo, com a parte da religiosidade, ainda existe muito hoje, claro que melhorou bastante, só que ainda existe essa resistência de algumas igrejas, alguns pastores, a depender dos seus costumes, de doutrinas, a perspectiva de vida cristã. Há ainda uma resistência no que diz respeito ao cristão fazer uma atividade física, um esporte, entrar no crossfit, academia. Para você ter ideia, eu conheço gente que é até engraçado isso, gente. Parece tão uma piada. Que foi disciplinado porque o pastor soube que ele estava jogando bola. E foi disciplinado. Então, isso... Imagine você no CrossFit, vai ser excomungado e enviado para o inferno. Então, é isso aí que entra a religiosidade extremista. Inclusive, no podcast anterior a esse, estava batendo um papo aqui muito bom com o pastor Ivan, e ele me dizendo que tem o dia dele, do baba, que é o dia dele, jogar bola, Sim. praticar um esporte, ter um lazer, um entretenimento, estar com os amigos, sair de casa um pouco, desintoxicar a mente de tanta coisa que acontece. E tem aquele dia do baba, ele me dizendo que em algum momento alguém chama ele para, pastor, uma visita, ou fazer isso, fazer aquilo. Claro que não são coisas de emergência, de urgência, mas coisas que podem ficar para outro dia. Ele fala, não, amigo, esse dia não dá para mim não, porque tem meu baba. E a pessoa toma aquele susto, como se ele estivesse deixando de praticar Sim. a ortodoxia, praticar o exercício pastoral, porque naquele dia ele não foi por causa do baba. As pessoas precisam entender. Todo mundo precisa desse momento da atividade física, do esporte. Não é porque ele não foi naquele dia que ele não vai ter aquela prática pastoral. É o dia dele. Sim. Então, ainda existe, Danilo, hoje, infelizmente, essa resistência por causa da religiosidade, né? A prática do esporte, a academia. Então, acho que se hoje, tenho certeza, a pessoa sabe se impor em qualquer ambiente que ele tiver, Sim. com quem ele pratica atividade física, com quem ele vai fazer caminhada, não vai ter escândalos. Né? Então, tudo a gente fazer com sabedoria, com decência e ordem. É isso, é isso aí que... a ideia que você falou, né? Se você quer respeito, se dê o respeito. Exatamente. Então, o ambiente que tá. E assim, legal isso aí, porque quando eu me converti, eu lembro como hoje, que um dia que eu falei com o pastor Eliomar, eu falei com ele assim, eu falei, pastorzão, eu queria me batizar. Aí ele me falou, meu santo, vai ter um curso. Eu falei, não, pastor, eu não tô atrás de curso, eu quero me batizar. E quando é que pode? Não pode ser hoje de tarde, não? Eu já vi Eliomar falando, não, meu santo, calma. Não, meu santo, assim, eu falei, não, pastorzão, eu preciso me batizar logo, eu quero me batizar, já tô decidido. Eu tenho certeza. E aí, antigamente, sempre eu pensava assim, o que é que o povo vai achar, o que é que meus amigos vão falar e tudo. Mas quando você realmente tem um encontro, né, com Jesus, eu sempre carrego isso comigo. Então, assim, é o que eu falo. Hoje eu carrego isso comigo. Eu posso estar na academia, eu posso estar num ambiente de competição, seja no mercado, em qualquer lugar, é aquilo, é o real life mesmo. É você aquilo ali. Na câmara ou fora da câmara. Então, são prioridades que você carrega. O que é prioridade na sua vida hoje? Cuidar do corpo? Porque a gente vai trabalhar com corpo, mente e equilíbrio, né? Corpo, mente e espírito em equilíbrio. Então, você fazer... Tanto que eu queria até falar isso, a gente tem eu sempre crio um grupo que é o Desafio Next Level.
Desafio Next Level é sempre pro próximo nível. O papel desse grupo são 21 dias, onde todos os dias eu tenho um Instagram fechado, onde eu gravo alguns vídeos, uma live de treino, o treino do dia, com treino de abdominal, com treino de movimento corporal, onde você faz em casa e tudo. E aí a gente tem um grupo que geralmente se dá 50, 60 pessoas, e o legal desse grupo é que a gente trabalha com uma base de alimentação, uma alimentação saudável, algumas dicas de alimentação, conduzindo, legal, treino, muito bom. Mas não deixa de ter a flechada, que é o que a gente grupo precisa. exclusivo. É um grupo exclusivo. Então ele acontece a cada 2, 3 meses. A gente finalizou um agora, então depois dessa competição começa o próximo. Sim. Mas o que é legal é que uma das regras, eu não vou falar como regra, mas uma das orientações é a gente abre o nosso dia fazendo o que é o mais importante pra gente, que é o nosso devocional. Assim, mas eu não sei o que é devocional, aí às vezes a galera cria uma super coisa assim, porque eu não sei orar. É fechar a porta do quarto, chorar, às vezes não precisa nem orar, chorar Deus já conhece, mas eu preciso que esse grupo esteja blindado, então para blindar a gente faz um devocional diário. Aí você fala, tem crente? 1 ou 2 ou 3, a maioria não é crente. Mas é o que a gente... Alcança as pessoas através desse trabalho. Através disso. Então assim, vamos lá, vamos trabalhar o corpo, fortalecer core, se alimentar saudável, mas vamos priorizar a nossa blindagem espiritual, né? Muito bom. E essa questão de cuidar da saúde, a gente como cristão, inclusive como pregador, como pastor, eu já presenciei pastores sedentários quase passando mal pregando. Sim. Passando mal, literalmente pregando, que eu pensei que ele ia infartar. Meu Deus, isso não vai infartar, isso não vai infartar. Daqui a pouco ele mesmo falou no microfone que a pressão dele estava alta e eu olhava para ele assim, o rosto ficava todo vermelho. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Então, isso é muito importante, porque a pregação, ela exige muito do nosso corpo. Do corpo, da força do pulmão. É uma entrega, né? Exatamente. Da força do pulmão, da respiração. A gente fica ofegante. Eu costumo dizer com minha esposa, eu chego em casa e falo, gente, parece que eu subi o viaduto 10 vezes e subi correndo, desci correndo. Parece que eu tomei uma surra depois de uma pregação. Parece que eu passei por um treino de crossfit. Extremamente cansado o corpo e a mente. Eu estou falando de um sermão de 30 minutos, porque após o sermão você tem aquele momento de oração, porque você também expõe seu corpo a esse momento de batalha espiritual, a batalha através da oração. Então o reino espiritual é muito complexo, ele existe. E a nossa vida, nosso corpo, nossa mente são bombardeados a todo momento através dessa batalha. Então, não só a alma e o espírito, não é? Mas o corpo, a mente devem estar bem preparado, bem alimentado, em sintonia, bem descansado, para que a gente venha, como Jesus disse, estar pronto aí, porque vem o dia mau. E Jesus falou que existe o dia mau. O apóstolo Paulo também disse que existe o dia mau. Então é bom a gente cuidar do espírito, da alma, da mente, do corpo, cuidar da parte espiritual, da parte devocional, leitura da palavra e momento de oração, e faça seu lazer. Eu falo sempre com os irmãos, faça seu lazer, tenha seu momento de atividade física, de esporte, de uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Eu estou falando direto com o Miriam isso, que eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou comendo pouco ultimamente. Sim. Assim, eu coloco pouco, de maneira nutritiva, claro, e fico saciado com pouco, eu não consigo comer mais do que aquilo. Então minha comida é bem pouca mesmo, bem pouca. Eu ainda tenho um problema com pão, Danilo. O pão e a manteiga para mim é um problema muito grande, muito grande. Mas em compensação, minha alimentação de um modo geral, é muito balanceada, como pouco, não como muito, almoço, à noite, pela manhã também. E tem uma coisa assim, ó, pastor, eu sempre falo, quando eu ia dar um curso de CrossFit, tem uma parte do curso que era para falar sobre nutrição. Sim. E eu sempre começava essa parte falando assim, você nunca viu um deficiente visual obeso? Você para pensar e fala, caramba, é verdade. A gente tem o péssimo hábito de comer com os olhos, né? Sim. Então, às vezes, o que é visto é desejado. Então, você olhou na mesa, tem, sei lá, 6 pães ali, enquanto você não acabar, você não vai parar. Às vezes você tá com o olho fechado, uma bolachinha daquela adição, uma clínica que matou sua vontade. Mas às vezes a gente come pelo olho. E eu sempre falo isso. Quando eu me converti, que eu comecei a ir na igreja, aí eu olhava assim e falei, caramba, esse crente come muito, velho. Porque assim, eu como muito, mas assim, eu tento gastar muito. Mas eu fico olhando e falo, caramba, esse cara come muito, velho. Aí eu disse, não, porque o crente não bebe, come, não. Aí hoje a gente brinca assim, pastor Ramon, eu falo com ele direto. Falei, se o eunuco passar, a gente não vai pegar mais não, cara. Sim. Gordinho não vai pegar mais não, cara. E aí quando você fala o gordinho, é porque assim, hoje envolve isso. Envolve saúde naquilo ali, né? Então assim, a maior parte das doenças são ligadas justamente a isso. A obesidade. E ninguém engorda 10 quilos de vez. A gente engorda de 1 em 1.
Então, se você consegue segurar, falar, tomar mais Cada dia uma graminha, né? Tomar mais pesado. Lá em casa tinha uma coisa assim, que eu trabalho com isso. Então, eu nunca esqueço que uma vez eu tava na cozinha cortando umas coisas pra fazer um almoço com Débora. Ela olhou e falou assim, amor, a barriguinha tá maior mesmo. Aquilo ali foi, Vixe, eu falei, não é possível. Não dormiu. Falei, não dormiu. Agora eu vou me cuidar. Aí não. Então, assim, são coisas que a gente falou. Por que você foca tanto num devocional ou, tipo, na pregação bem estruturada e pedindo a Deus para Deus dar aquela orientação e no corpo a gente descuida? Se a gente sabe que numa pregação dessa pode acabar ali. E outra coisa, Danilo. Hoje, muitas pessoas crentes levam para o lado, começa a espiritualizar tudo. Por exemplo, eu conheço muita gente que tem alguns problemas de saúde e vivem orando por cura, vive orando pedindo oração para que Deus cure, ajude em sua saúde, que está debilitada, que está sentindo dores. Só que em alguns casos, é claro que Jesus cura e sempre vai curar. Só que em alguns casos, a pessoa sabe que tem aquele problema. Por exemplo, sabe que tem uma intolerância a glúten. Sim. E se afoga no glúten. Se afoga no pão. Se afoga no trigo. Sabe que tem um problema de diabetes e se afoga no açúcar. Irmãos, ora por mim que eu não estou bem. Quer dizer, e a sua parte fica como? Sua vigilância, sua cautela, sua prudência, o cuidado com a sua vida. Então, a gente tem que parar de ficar pegando os problemas da terra e jogar para o céu. Sim, isso mesmo. Então, são problemas que a gente pode administrar, problemas nossos. Às vezes, falta de sabedoria, falta de diligência, um exagero. A gente sabe que não pode fazer aquilo, tem aquele problema, então vamos trabalhar para melhorar aquele problema, amenizar ou até mesmo se livrar daquele problema. Então tem essa questão também da pessoa saber seu limite, o que pode e o que não pode. Às vezes descansa o coração ali e espera acontecer, né? Exatamente. Tem uma chargezinha que uma vez eu vi que o cara tá numa ilha presa, alguma coisa do tipo, e aí pede, Deus, me tira daqui, aí Deus manda alguma coisa, ele, não aceito, manda outro. No final ele falou assim, eu vou morrer aqui. Eu mandei tanta coisa pra ir pra lá de salvar e você não foi. O cara tá, né? Tem uma charge. Legal. Danilo, me fala um pouco sobre sua conversão. Como foi sua conversão? E tem alguém assim que você se inspirou, que te motivou, que te conduziu, que te influenciou? Pastor, na verdade quando a gente abriu a CrossFit Jequié, que na verdade foi a primeira CrossFit da Bahia, a gente passou um tempo de turbulência muito grande, assim. Algumas coisas que aconteceram que eu sempre fui muito esquentado, sempre fui muito nervoso, sempre fui muito de falar e não medir muito. E isso criou uma imagem muito, muito cruel, assim, até para a cidade e tudo. E aí, durante esse processo, teve um momento que eu não estava mais aguentando e eu pensei nisso. Eu falei, cara, eu não sei qual vai ser o fim disso aqui e tudo. E aí, no decorrer do tempo, primeiro que eu acho que o trabalhar de Deus é tão lindo que eu comecei a me envolver com Débora. Eu ia na igreja, que era na igreja presbiteriana, por Débora, não pela igreja em si. Aí, depois, teve um rapaz que era Samuel, que ele começou a me atrair mais para perto do evangelho, tocando gaita, me ensinava como tocar gaita. Então, tudo foi o trabalhar de Deus. Hoje eu consigo enxergar os caminhos, né? E aí, depois foi afastando. Nessa fase mais difícil de minha vida, eu passei uma situação que eu tinha uma opção de estragar tudo ou não. E aí, na época, conheci o pastor Leomar, fui na igreja, aí comecei a orar. E sabe aquela coisa de você entender assim, falar, pô, eu acho que é isso que eu quero pra minha vida. Eu tô sentindo paz no coração, tudo. Tanto que no dia que eu falei com ele, e como as coisas são, né? Eu vivia num mundo que é o mundo louco, que é o mundo que é de hoje. Sim, sim. E aí eu falei com o pastor, pastor, eu queria me batizar. Aí ele falou, a gente vai fazer o curso. Eu falei, não, eu queria me batizar logo, porque na minha cabeça aquilo ali era o que eu precisava. E aí eu me batizei. Só que no processo do batismo, eu ainda tinha algumas práticas que, durante um tempo, sei lá, 2, 3, 4 meses, e aí eu sempre, hoje eu consigo enxergar o trabalhar de Deus assim, Deus me deu uma mulher tão sábia que... E aí eu preciso falar porque isso aí pode tocar vidas, né? Eu acho que eu nunca... O pastor sempre me pediu para eu contar um testemunho lá e eu nunca me senti, mas assim, é o caldo de cana, sai na hora. Então, bom demais. Eu senti aqui agora. Eu me batizei e eu passava assim, eu passava todos os dias da minha vida, eu fumava maconha todo dia, mas não era o maconheiro doidão de esses maconheiros tipo Noia. Mas eu tinha aquilo ali no meu canto, então, assim, nunca fui de sair pra turma.
E todos os dias, aí uma vez eu falei isso com um amigo meu, ele falou, pô, cara, tu se batizou e continuou fumando? Eu falei, não, me batizei, eu fumei para me batizar. Então, assim, foi acontecendo e Deus é tão lindo que me deu uma mulher tão sábia que ela não gostava, mas ela nunca foi tipo eu a maconha. Sim. Nunca teve isso. E sabe, o trabalhar de Deus... Ela foi paciente. Só que eu já vi várias vezes de eu botar o ouvido na porta e ela tá de joelho no chão orando. Meu Deus, cuida, protege, tira, o Senhor é o Deus que trabalha. E aquilo foi, sabe, pastor, teve um momento assim, eu nunca esqueço que eu tinha me batizado, eu acho que com 2 ou 3 semanas, era dia 26 de dezembro, e ela foi dar um plantão, e eu tinha em casa, assim, guardado meio quilo de fumo guardado, assim, no congelador, que eu deixava no congelador. E aí eu fui pro quarto, botei o joelho no chão, falei assim, eu enrolei um baseado aqui, essa vai ser a última vez, eu queria te pedir, sozinho eu não consigo. Meu Deus. Mas eu vou fumar e eu vou botar ali fora, vou jogar ali no lixo, e o lixo só passa segunda-feira, o Senhor vai me dar forças pra eu não ir lá buscar no domingo. Agora sim, eu tô te pedindo de joelho porque sozinho eu não consigo. E aí aconteceu do jeito que tava. Acendi, fumei, e não falei nada pra ela no domingo. Aí, impressionante, pastor, que eu conto a alguns amigos meus que hoje estão vivendo ainda desse jeito. Eu falo assim, cara, é sobre fé. Eu pedi a Deus e daquele dia... É sobrenatural. Cara, impressionante. Não tive vontade, não teve tudo. Encontrei uma galera. Falei, você está falando, mas não? Até hoje eu encontro uma galera assim. Falou, nada, né? Eu falei, não, cara. Poxa, e aí? Eu falei, não muda nada, pô. Mesma coisa. Só que hoje eu conheço a realidade do que é realmente você botar o joelho no chão e pedir a Deus, sabe? O poder da oração, hein? O poder da oração é demais. Eu cansei de acordar de madrugada pra ir no banheiro e eu falei assim, eu tô orando aqui, não vou botar o ouvido do curioso na porta, e ela tá ali de joelho no chão. Falou assim, cuida, velho, eu quero ele pra mim, eu não quero que ele... Sabe? E aí eu ficava pensando assim, falei, que mulher sábia Deus me deu pra isso. Tô impressionado então, com isso. O trabalhar de Deus foi aquilo. Eu parei de fumar, parei de me envolver em algumas coisas que não cabiam mais pra mim. E não teve aquela ideia de dizer para impressionar alguém ou para Débora, foi para Deus. Falou assim, me tira disso porque isso não me pertence mais. Eu não quero mais isso. Se eu vou dar um testemunho para alguém, tipo assim, de que Deus transforma vidas, então eu preciso ser real. E se me perguntar quanto tempo tem, cara, nem tenho noção. Se for uma página virada de minha vida, eu acho que tem mais de 4, 5 anos ou mais. Nunca tive mais vontade. E aí eu comecei a viver o evangelho realmente, falar assim, hoje eu vivo para Deus. Aí quando eu comecei, eu falei, se a droga, que era muito mais forte na minha vida, eu consegui superar, então eu não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso querer provar para alguém ou agradar alguém no ambiente que eu tô, porque se eu não agradar, a pessoa vai ficar chateada e tudo. Eu falo, não preciso disso, Deus me deu a identidade. E aí Deus me deu essa marca de um leão, porque o leão, ele não é o mais forte, ele não é o mais rápido, mas onde ele chega, ele faz a diferença. Onde ele chega, o rugido dele, ele mostra que ele chegou. Então, assim, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu quero que alguém olhe e fale assim, aquela música de Itália, né? Jesus pode fazer a tua história de novo, assim como ele fez comigo. Então, que isso sirva para você. Então, assim, não sei como tá a tua vida hoje, não sei se você tá perdido, seja na bebida, seja na droga, ou seja num casamento turbulento. Quero te dizer que Jesus, ele pode fazer a diferença na vida. E não tô falando de religião, eu sempre... Onde me falou uma coisa esse dia que eu nunca esqueci, que ele falou, Jesus, ele não apresentou uma religião, ele era o amor. Então, assim, se você tá aí, talvez sozinho a gente não consegue, mas você tem pessoas que você pode pedir para estar ali junto contigo, tá orando, mas o principal é o joelho no chão. Se você quer, tenha certeza que ele muda, ele transforma. Então, minha conversão foi uma continuidade, assim, sabe? Eu fui vivendo e fui me apaixonando mais. E a partir do momento que eu sentia que Deus transformou a minha vida, eu falei, não, outras pessoas precisam ser transformadas por isso também. Então, o que é isso? É a pessoa... Na verdade, hoje, eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém. Mas, assim, são pessoas que olhavam e falaram, esse cara era muito doido, esse cara era doidão, de confusão, de briga, de fumar maconha, de estar em loucura. E hoje esse cara mudou. E aí, o que é legal? Que Deus me permitiu viver um processo e falar, não acredito, não, isso é balela pura. Vamos ver na primeira que ele tiver numa confusão pra ver. E Deus me proporcionou viver isso e me proporcionou ser forte. Então, vamos ver quando ele encontrar a galera, todo mundo fumando, o que é que ele vai fazer, se ele vai aguentar. Sim, sim. E Deus me proporcionou passar por isso. Tanto que uma coisa legal, pastor, e assim, para você que está ouvindo isso, que você não é cristão, quando eu decidi que eu não queria mais aquilo para minha vida,
Deus me deixou, eu falei assim, eu não posso voltar em Jauaquara esses dias, ver minha mãe lá, porque lá é o ambiente onde tudo começou. Então, assim, eu não tô forte o suficiente para isso. E Deus me preparou, assim, durante 3 meses, com coisas a fazer já aqui para não voltar. E no dia que ele me levou de volta, ele falou, agora tu tá blindado. Tá blindado para ir, pra pessoa olhar e falar assim, caramba, o cara tá diferente, ele mudou. Então, na verdade é isso, é o querer. E Deus, ele nunca chamou a gente para entender, ele chamou para confiar. Então, entrega, confia, descansa. Eu acho que minha conversão foi isso, foi todo um processo. E hoje eu não me arrependo de nada que eu fiz, nem do errado, e principalmente dessa conversão de mudança, porque hoje eu acho que é o que você consegue mostrar para alguém, né? Tudo que você passou. Acho que é isso. Gente, eu estou muito impressionado com tudo que eu estou ouvindo aqui, esse testemunho de vida de Danilo. E eu quero falar algo aqui, focando aqui nessa câmera, quero direcionar minha mensagem a você. Eu estou aqui com Danilo Dattoli. Você está ouvindo esse grande testemunho de vida, de transformação, de abandono das drogas. Um cara que leva a fé, a oração, a palavra de Deus para os ambientes em que ele frequenta hoje. Talvez você esteja achando estranho, não é? Vendo aqui esse homem todo tatuado, com essa barba exótica, com essa fala grossa, falando de crossfit, de esporte, o que é que isso tem a ver com teologia, com Bíblia? Tem tudo. Aqui tem a conversão. Aqui tem a transformação. Aqui tem a libertação. Então, quero dirigir minha mensagem também a você que está ouvindo. Talvez esteja nesse momento precisando de algo novo na sua vida. Jesus liberta, Jesus cura, Jesus transforma. Seja quem for o indivíduo, qualquer condição na sua vida, qualquer que seja a condição, Jesus, ele tem total interesse na sua vida e de lhe dar novas oportunidades. Danilo Dattoli, quero agradecer aqui sua presença, sua história de vida, por ter aberto aqui o seu coração, falar da sua vida, sua conversão, sua fé, com destemor, sem vergonha, abertamente, falar de sua esposa, falar de sua vida cristã, de sua experiência. Então, para mim foi muito importante, tenho certeza que o público está gostando muito de ouvir essas histórias, saber mais quem é Danilo, quem é esse cara que faz crossfit, que compete, que ao mesmo tempo está pregando, está orando ali com as pessoas. E queria que você, para a gente encerrar esse podcast, você falasse aí do seu Instagram, para as pessoas te seguirem, qual é seu @, e falar do seu trabalho, se você quer divulgar alguma coisa do seu trabalho, seus contatos, fique à vontade. Então, o Instagram é Danilo Dattoli, Danilo com 2 L's, Dattoli com 2 T's. Meu Instagram, por mais que eu trabalhe com isso, mas quando eu decidi ter o meu Instagram, eu pensei assim, é a minha vida real. Então você vai ver muito sobre isso, sobre o meu dia a dia, sobre o evangelho, sobre os treinos, sobre tudo. Hoje eu trabalho como personal trainer, sou o head coach da Savannah Cross. As portas vão estar sempre abertas para te receber e lembre sempre disso, você vai treinar e eu vou te preparar fisicamente, espiritualmente, mentalmente, a gente está junto. Tem o desafio Next Level que eu te convido, se você não conhece, principalmente para o público cristão, vamos cuidar da saúde, você precisa estar bem, o eunuco vai passar e a gente não vai conseguir pegar. Então ele começa, próximo mês, a gente começa mais uma turma do Next Level, tá lá no Instagram, eu vou explicar tudo direitinho. E eu queria agradecer, pastor, pela oportunidade, obrigado. Confesso que não tinha nada planejado, a gente não planejou, mas é aquela ideia, o caldo de cana. É bom assim, espontâneo. E é verdade, e é real. Gratidão. Gente, obrigado a todos mais uma vez pela audiência do nosso podcast Momento Teologando com o pastor Anderson Macedo. Siga a gente também no Instagram, @PR Anderson Macedo. Não esqueça de visitar a Master Clean, que vende produtos exclusivos da Vonix, a melhor estética automotiva do Brasil. E também produtos de limpeza em geral para sua casa e para sua empresa. Danilo, muito obrigado e boa semana, bom trabalho. Espero aí que os crentes, os evangélicos, lhe procurem para buscar esporte, atividade física e espiritualidade. Obrigado, pastorzão. Amém.